Bem-vindo, começando agora então para valer o nosso Orientes. Quero dar as boas-vindas ao Padre Paulo. Eu só conheci o Padre Paulo pela telinha, talvez você ainda vá continuar vendo pela telinha, mas eu hoje tenho a alegria de tê-lo aqui no programa pela primeira vez. Bem-vindo, Padre. Obrigado, eu agradeço muito e poder estar com você, juntamente com as profissionais também, e com vocês aí na sua casa, e poder falar de tudo aquilo que nos ajuda a posicionarmos na vida. Para pensar que a vida ela é bastante significativa, e essa significação nós vamos dando e vamos compreendendo através da ciência, da religião e assim por diante. Então é uma alegria poder estar com você e contribuir na medida do possível para que a gente possa compreender os desafios da história. Doutora Renata, bem-vinda, primeira vez. Primeira vez, muito obrigada pelo convite. Psiquiatra, Sim. Normalmente psiquiatra, a gente espera uma pessoa barbuda, careca, né? Naquela referência que a gente tem, né? E de óculos, assim, sério, simpatia. Por que psiquiatria? Psiquiatria foi minha paixão desde o início da medicina. Já entrei na medicina querendo fazer psiquiatria, me especializei em psiquiatria infantil também. E faço formação em psicanálise, que também gosto bastante. Nossa, não para, né? É o caminho contínuo. Tá certo. Doutora Luciana, bem-vinda mais uma vez, que coisa boa. Obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês participando e contribuir na discussão aqui, né, sobre o tema. Hoje nós estamos bem acompanhados, tá vendo? Sim, estamos. Vai enriquecer bem a discussão. Tá certo, mas vamos para o nosso primeiro VT. Vamos começar com o nosso transtorno bipolar, o famoso transtorno bipolar. O que é transtorno bipolar? Vamos ver o VT. Isabela chegou a viver como em uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, passando da alegria para a tristeza, até descobrir que sofria de transtorno bipolar. Eu comecei a ter sintomas que eu achei que eu fosse morrer. O coração disparava, eu sentia falta de ar, enfim. Eu achava que estivesse infartando, alguma coisa do gênero. O transtorno bipolar é um distúrbio caracterizado pelas mudanças drásticas de humor, que variam da euforia à depressão. Essas mudanças atingem cerca de 10% da população. Pode ocorrer com espaçamentos de meses, semanas, dias ou até mesmo várias vezes em um mesmo dia. Inicialmente eu tinha uma euforia, uma energia para trabalhar que era coisa absurda. E de repente veio a depressão. Eu não tinha vontade de levantar, eu sentia dores pelo corpo. A bipolaridade é um distúrbio de humor, né? Onde a pessoa varia de um humor deprimido para um humor eufórico. A característica do distúrbio é a característica dessa ciclotimia, que ela muda, né? De um humor para outro, de um humor para outro. As mudanças de humor fazem com que o indivíduo mude também o seu jeito de agir e de pensar. Esse comportamento pode resultar desde dificuldades de relacionamento até fazer com que o portador cometa muitos excessos em sua vida, que podem ir desde o consumismo exagerado até o abuso de drogas e álcool, se colocando muitas vezes em situações de risco. Você se sente como num filme, como você for sendo a espectadora da última fileira do cinema e aquela tela passando lá na frente, muito longe de você, você não se sente na realidade. Problemas no meu trabalho, problemas na minha casa, problema com os meus filhos, porque é muito difícil as pessoas te entenderem. Ninguém acredita que você tem uma doença. Todo mundo acha que é frescura. Como que você comprar 5 pares de sapato, você vai me justificar que é uma doença? No momento depressivo, ela é deprimida. Ela não quer sair de casa, ela não tem vontade de fazer as coisas. Mas na fase maníaca, ela pode usar drogas, ela pode usar excesso de compras, ela pode usar excesso de qualquer coisa. Acredita-se que a síndrome bipolar esteja relacionada à herança genética e tem tratamento. Porém, a maior dificuldade está em fazer o diagnóstico correto. Era uma ansiedade tão grande, era um mal-estar tão grande físico, que essas crises aconteciam 2, 3, 4 vezes ao dia. Que foi quando aí eu procurei o médico, né? Só que eu não fui diagnosticada corretamente.
Hoje já se diagnostica bipolaridade em crianças, né? O que vem só reforçar a tese da herança genética. O diagnóstico não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico complexo, justamente porque existe uma variação na resposta, no comportamento da pessoa. Tá? Então, se você vê essa pessoa num momento deprimido, você acha que ela é um depressivo. Se ela vê essa pessoa num momento eufórico, você acha que ela é uma pessoa eufórica. Feito o diagnóstico, o distúrbio tem tratamento e até mesmo cura. Existe tratamento, sim, e o tratamento tem muito sucesso. Então, essa pessoa aprende a se perceber mais deprimida, aprende a se perceber mais eufórica, aprende que se ela está mais deprimida, ela tem que fazer coisas para melhorar a vida dela. Se ela está mais eufórica, ela tem que se controlar, porque isso é um impulso de euforia. O acompanhamento da terapia, da psicoterapia, é fundamental. E não ter medo de tomar a medicação. Tem cura, tem resultado. Hoje eu me sinto ótima. Hoje eu não sei que eu tenho transtorno bipolar. Muito bem, está aí o nosso transtorno bipolar. Vou começar com você, Luciana, para perguntar uma coisa curiosa. Por que a gente não ouvia falar de transtorno bipolar e hoje a gente escuta tanto? Não se tinha um diagnóstico há um tempo atrás? Sim, sempre teve um diagnóstico, né? Desde 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já estudava os transtornos mentais, né? Inclusive, naquela época, denominava-se entre mania e melancolia. Porque parece que hoje está mais em evidência, seria isso, não? Sim, ou hoje aumentou o número de casos? A incidência de casos, de acordo com a literatura, é de 1%, né? Tanto para homens quanto mulheres. Mas é diagnosticado, né, como o transtorno bipolar. E assim, as pessoas buscam o tratamento a partir do momento que há evidência de um sofrimento clínico, né, em que haja um prejuízo tanto na vida social quanto na vida afetiva. Eu tenho uma amiga que ela tem o transtorno bipolar e ela passa meses deprimida e depois passa algum tempo eufórica de um jeito assim que a gente tem que ter paciência até, né? Porque entra em casa elétrica, fala, ela pergunta, ela mesmo responde, né? Chega a ser engraçado na hora, assim, porque a pessoa ela não se contém. Aí essa questão tem alguma coisa a ver com a parte física? Vou perguntar para você, porque assim a nossa querida tireoide, né? Ela mexe bastante com o nosso metabolismo. Tem alguma ligação com a tireoide? Na verdade, assim, quando a tireoide está descompensada, pode acontecer algum transtorno de humor, tanto para depressão quanto para euforia. Mas essa não é a única causa, né, de um transtorno de humor. Existem várias causas. Dentre as causas, assim, biológicas, existem também os neurotransmissores, né, que fala baixa de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Eles estão envolvidos aí também com o transtorno, né? Embora outras causas, né, como foi dito, genética também interfere, né, a causa genética. Enfim, até fatores ambientais mesmo, né, psicossociais também interferem bastante. Os fatores também sociais, por quê, Renata? Psicossociais. Psicossociais, Sim. Tá. Uhum. Agora, me diga uma coisa assim, no caso, a parte da psiquiatria entra simplesmente com remédio, sem levar em conta tanto a parte psicológica, ou se pondera um pouco? A pessoa precisa de dois profissionais para trabalhar o transtorno bipolar, no caso? Acho importante. Uhum. Acho importante? Acho importante, sim, fazer uma psicoterapia Porque vocês vão associada. ver a parte, você veria a parte química. Não necessariamente só. Eu acho que é importante o psiquiatra ter uma visão ampla da situação. Mas para fazer a abordagem do tratamento, eu acho que o psiquiatra pode contribuir com a parte medicamentosa e um psicólogo, né, um psicanalista na parte da terapia. Eu vou lidar aqui como um leigo, um possível cliente. Né? Por quê? Porque é justamente essas dúvidas que eu vi no caso dessa minha amiga. Então, a gente percebe, a sensação que eu tive, que a psicóloga, no caso dela, ajuda ela a compreender
mas ela mesmo assim não conseguia ter um controle. Só depois que entrou a psiquiatria, aí é bem esse caso, né? Tem que conjugar as duas realidades. Sim, a medicação ajuda bastante também nesses casos, né? Então ajuda a estabilizar o humor. Mas paralelo a isso, até para lidar com a doença, a aceitação da doença, os familiares, né? A terapia ajuda bastante nesse sentido. Existe uma necessidade de compreensão, né, Luciana? Agora, a compreensão muitas vezes ela nos ajuda a ter tem uma parte da nossa compreensão que a gente, quando você se dá conta, você parece que passa a dominar a situação. Até não se dar conta, você é dominado. Quando você percebe o que você, peraí, não é isso. Você toma consciência e você começa a dirigir a situação, ou pelo menos controlar um pouco as suas reações, né? É bem assim que no transtorno bipolar funciona, ou no transtorno bipolar ele tem uma energia a mais por causa da parte química? Assim, quando a pessoa ela tem consciência de todo o sofrimento que ela vivencia com ela e até mesmo com as pessoas às quais ela convive, é mais fácil que ela busque, né, um tratamento. Mas muitas vezes ela não tem consciência, muitas vezes ela não aceita, né, que ela possa ter um transtorno e passa a viver de uma forma bem instável durante as atividades da vida dela. Mas é necessário mesmo buscar um tratamento, né, psicológico, seja com psiquiatra ou psicólogo, e quando há uma conjunção entre os dois tratamentos, normalmente indica-se, é necessário que indique o tratamento psiquiátrico para fazer uso da medicação, porque é um transtorno do humor que muitas vezes, por mais que o indivíduo queira ter isso controle, dependendo do nível, né, de transtorno que ela vivencia, ela precisa do medicamento para estar se adaptando mesmo às funções do dia a dia, aliado a uma psicoterapia, né, que é justamente para que ela possa se adaptar à forma de tratamento e estar lidando, né, com as dúvidas que possam vir a surgir durante a vida dela em sociedade. Ô padre, é por isso que a gente traz, e é muito bom, muito oportuno trazer sempre a parte cristã no programa, porque nesse caso mesmo fica, já para mim, ilustra bem. Quando a pessoa está acostumada a fazer um caminho, a buscar orientação, a fazer uma caminhada, né? A se confessa, faz uso do sacramento, mesmo que ela faça só a parte cristã, quando ela entra num sofrimento, numa coisa que foge ao seu controle, é natural, ela tem uma certa aceitação maior, uma facilidade de entrar na parte clínica para se tratar, não, você não acha? Tem a dúvida. Vocês estavam falando e eu pensava, hoje tudo se trabalha como rede, né? Hoje não se pode fazer um trabalho isolado, né? Tudo é rede hoje. E a igreja também deve fazer parte dessa história também, na qual quando eu ouço os meus penitentes, alguém que me procura, eu quero ouvi-los, né, para levantar um possível diagnóstico, mas não... Porque a tendência, normalmente, às vezes, a pessoa é dizer, olha, eu estou depressiva, eu acho que eu estou um pouquinho tomada por uma situação de opressão demoníaca, uma coisa assim, entende? Porque as pessoas vão diagnosticando essas situações e rotulando, e elas se sentem mal com isso, né? Então, eu acho que esse trabalho de rede, o padre está bem informado para que ele possa orientar os seus penitentes a não ficarem nessa situação de uma visão unilateral da situação e poder ajudar esse sujeito a falar, olha, eu acho que uma das grandes situações que quando nós estamos em oração, quando a gente diz assim, não me deixeis cair em tentação, a tentação de desistir, porque na fase depressiva, com toda certeza a pessoa quer desistir de tudo, até com vontade de suicídio, né? Então a gente precisa trabalhar isso não para gerar culpa na pessoa, mas para que ela se veja e ela procure realmente o profissional, justamente com essa força da oração que impulsiona, porque às vezes, o que é uma oração? A gente poderíamos nos perguntar. A oração é você pedir a Deus aquilo que Ele já quer dar a você. Não adianta pedir coisas que Ele não vai te dar, quer dizer, que são impossíveis. Diante de uma situação, apesar da gente dizer que a Deus nada é impossível, mas eu não posso fazer uma oração dizendo assim, Senhor, eu não gosto de fazer barba, eu não quero que cresça mais barba. Isso não é uma oração. Eu quero entrar no vestibular da medicina, eu vou pedir lá, não sei, 1000
candidatos e temos 100 vagas. 900 vão ficar de fora, mas fizeram oração também. Então, padre, e um aspecto que vale a pena ser levado em conta também é a questão da continuidade. Quando o senhor conhece o penitente, conhece aquela pessoa, confessa ela sempre, conversa com ela sempre, fica mais fácil de perceber um caminho e de perceber até as dificuldades da pessoa e até indicar um caminho. É interessante, depois eu acredito que a palavra ajuda a gente a pensar, a refletir, principalmente com o enfoque que a gente dá. Quando a gente pensa na parábola, por exemplo, da semente, né, que foi colocada a boa semente do trigo, e quem é que colocou o joio? Quem é que colocou o joio? A gente vai atrás de uma etiologia. E o que nos surpreende na parábola, quando o próprio Jesus ensinando vai dizer, não, deixa que os dois cresçam juntos. Não estamos falando de trigo, não estamos falando de joio, estamos falando de pessoas. Então essas pessoas precisam entender que elas podem mudar, elas podem crescer, porque há uma situação no seu interior que muitas vezes ela não vai conseguir mudar. Eu diria assim, juntamente com as profissionais, se a pessoa tem um lado perverso, ela não vai mudar nunca a perversão dela, ela pode tentar melhorar, mas o fato de extinguir a lei diante de si, né, a lei da castração, enfim, que a psicóloga pode entender melhor, um pouquinho de psicanálise, aí você, lógico, você vira perverso, você não tem limites. Hoje a gente vê uma sociedade voltando à barbárie, à violência, Sim. porque não se tem limite, porque esse limite não foi concentrado. É como nós, quando nós falamos do pecado, a gente vai falar de Adão e Eva, para dar uma ressignificação àquilo que vivemos. Mas isso tudo é uma tentativa de explicação. Então também a pessoa neurótica, o perverso, o mesmo psicótico, está aí, o complexo de Édipo, para tentar explicar a situação. Tá, mas não assusta muito quem está ouvindo, não, que não é. Não, mas eu quero provocar um pouquinho isso, né? Porque é interessante, sabe por que eu falo isso? Porque é interessante a gente provocar isso, porque as pessoas, às vezes, elas se sentem culpadas de uma situação que elas não têm culpa. Então, mas aí... E aí que o meu papel entra. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque ela se sente culpada de estar depressiva, de estar eufórica, de gastarem demais, e não Mas tem as culpa pessoas isso. hoje em dia têm muita situação própria da sociedade atual. Então a pessoa dá o que não tem, trabalha feito louca, busca, não é, assim, enlouquecidamente todos os seus objetivos, funciona a 300 por hora e muitas vezes quando ela acaba um ciclo, vamos dizer assim, ela passa do ponto de se acalmar e começa uma depressão quando ela percebe que, por mais que ela dê, ela não tem controle, não vai dar conta de tudo, né? Então, aí a gente pode perguntar, o transtorno bipolar, ele vem um pouco por parte comportamental, ele vem como consequência, ou ele já é uma inclinação, né, patológica? Como é que é? A pessoa traz isso hereditária? Ele pode surgir como... A depressão a gente vê que muitas pessoas adquirem, né? O transtorno bipolar, ele também pode ser adquirido? A princípio, ele é compreendido como uma estrutura psíquica da pessoa que vem a sofrer. A pessoa pode ter uma estrutura de ter um transtorno bipolar, mas não apresentar sintomas significantes. Sim. Mas é uma estrutura psíquica, comportamental. Já é uma tendência da pessoa. Já é uma tendência. Isso já teria uma tendência. Embora, assim, existam estudos que falam que, geralmente, assim, algum transtorno de humor, a maioria das vezes é precedido por algum estresse vital, assim, né? Então, existe a tendência, existe o fator ambiental contribuindo, né? E existem os fatores biológicos. Por isso que eu perguntei dos tempos, porque na minha juventude nunca ouvi falar disso. Hoje parece assim que é bem mais comum. Então, não sei se chegou-se a um nome, né, que não existia antes, uma definição, transtorno bipolar, e já se conhecia, mas não se definia, ou se ele tem se repetido mais perto de nós, com as pessoas que nós conhecemos mais vezes, porque eu tenho visto já em algumas pessoas da minha convivência, né, e antes eu nunca tinha visto. Então, quando você fala assim, Renata, a gente vê que tem uma consequência do tipo de vida que se vive hoje.
Também. Que é uma vida enlouquecida. Muitas vezes as pessoas se veem obrigadas, como o padre está falando, né? A gente acaba entrando por uns caminhos que vão além do nosso controle. E aí, você falou que um transtorno de humor, muitas vezes, ele é antecedido por um estresse vital, né? Um estresse intenso, né? Isso. Agora, então, ele não tem fator idade? Tem, ele na verdade começa por volta do... Não, ele é durante a vida inteira, né? Mas geralmente por volta de uns 20, 30 anos de idade. Que ele se manifesta mais comumente. A primeira vez. A primeira vez. E a questão cíclica? Que ali se falou, eu pensei que ele levasse mais tempo, né? Por causa dessa pessoa que eu tenho por amiga que tem, e o dela leva um tempo de meses. São ciclos. É um ciclo longo. É o que é mais comum. Ah, tá? então Assim, é mais comum o ciclo longo. Geralmente assim, entra numa fase depressiva, fica um período depressivo, normalmente uns 2 meses sem ter alteração, e depois um período de euforia, enfim. Né? Normalmente é assim que funciona, mas existe também o transtorno bipolar tipo misto. Aí esse sim existe durante a mesma crise sintomas de depressão e sintomas de euforia. Uau! Eu penso que uma das coisas que facilita para quem é leigo é perceber o quanto que aquela pessoa que estava depressiva fica eufórica, porque é uma euforia mesmo, literal, né? E a grande dificuldade é que uma pessoa que está numa fase de mania ou hipomania não tem vontade de se tratar, porque se sente muito bem. Muito bem. A gente vai voltar então nesse pontinho. Esse é o Orientes. Hoje nós estamos falando sobre transtorno bipolar. Talvez você nunca ouviu falar, primeira vez, né? Pois é um ciclo que se repete. A gente vai falar também sobre o déficit de atenção, que já é mais conhecido de todos nós. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.